nome da nossa matéria é Pregação e Espiritualidade. Nós temos como objetivo entender e estudar um pouco a respeito dos processos interiores que acompanham o ministro da palavra na tarefa de servir a igreja e mesmo pessoas que não são da igreja com a mensagem, com a palavra de Deus. Podemos perceber logo de cara a importância dessa tarefa por causa da preciosidade que é a palavra de Deus. Não está no ministro a importância, não está na pessoa a preciosidade, mas habita na palavra de Deus a dignidade e a importância dessa tarefa, porque a palavra de Deus é a coisa mais importante que existe. Ela é que deu origem ao nosso mundo e ela que sustenta a nossa realidade. E ao apresentarmos os processos interiores que acompanham o ministro da palavra, você não deve se sentir desanimado por causa da profundidade e da altura que é essa tarefa, porque não se chega ao auge de se tornar um com a palavra de Deus, de ser perfeitamente coerente com a mensagem que você está transmitindo, sem antes no exercício de ir levando a mensagem e a palavra de Deus ao povo de Deus, às pessoas, você também ir sendo conquistado por essa mesma palavra. Então, eu queria que você tivesse isso em mente, de você, ao ouvir a profundidade que são esses processos interiores, não ficar desanimado, não fique desanimado. O processo é por conta do Espírito Santo, o próprio Espírito Santo conquista os nossos corações, Ele é quem organiza as nossas vidas para que dependamos somente dEle. Nossa primeira tarefa é estabelecer a diferença entre o significado das palavras que tem para nós, seres humanos, e para Deus. Então, existe uma diferença. Para nós, as palavras têm um significado diferente do significado que elas têm para Deus. Nós vivemos em uma época onde nós temos uma abundância, talvez jamais vista, de palavras. Nós somos expostos a muitas palavras o dia inteiro. Seja por meio de propaganda, seja por meio de contatos pessoais, seja por meio de contatos coletivos, seja por meio de mídia. Por onde quer que a gente olhe, onde repousa o nosso olhar, você vai você vai ficar exposto com muitas palavras. Então, existe uma avalanche de palavras, né? Claro que com o avanço da tecnologia é que se dá essa abundância de palavras, nós somos expostos a muitas palavras, sempre estivemos expostos, né? A humanidade esteve sempre exposta a muitas palavras, mas com o avanço da tecnologia, então você tem a abundância, você tem o aumento, então você vive numa era, você vive num momento da história em que a exposição às palavras é muito grande. E aí a pergunta que eu quero fazer para você é qual é a relevância, ou qual é a edificação, qual é a importância dessas palavras na sua vida, assim, o que ela produz de bom, além de deixar sua mente sobrecarregada e cansada no final do dia, né? E se você for sincero, a resposta é quase nada, não tem muito proveito nessa abundância de palavras. Então, apesar de nós termos acesso à palavra o tempo todo, às palavras, o resultado que traz para nós não é vida, não é algo que transforma, não é algo que seja relevante no nosso comportamento, no nosso dia a dia. Muito pelo contrário. O resultado, no final do dia, é que nós estamos com a mente muito acelerada, muito ligada. Em outras palavras, nós ficamos com a mente sobrecarregada. Tudo isso porque as palavras que são comunicadas a nós e que nós comunicamos, elas não correspondem à realidade. Esse é um ponto muito importante, que ele é determinante nessa diferença do significado. Nós temos o exemplo máximo disso, vou dar um exemplo bem exagerado, que se encontra na propaganda. Qual é a intenção, qual é o efeito da propaganda em nossas vidas? A propaganda, ela gera dois resultados, basicamente. Ela visa gerar no indivíduo uma necessidade nova que antes a pessoa não tinha, ou seja,
é uma necessidade irreal, então ela gera na pessoa uma necessidade que não é real, ou ela vai exagerar no valor do produto, ela vai fazer uma propaganda, né? A propaganda vai fazer uma propaganda, ela vai emitir um valor ao produto ou enganoso ou exagerado, assim, a pessoa olha aquela coisa e ela pensa, nossa, isso deve ser muito bom e nem sempre corresponde à verdade, né? Então, você tem na mensagem, na comunicação da propaganda, algo que não corresponde à realidade. Ela exagera no valor do produto e ela cria em você uma necessidade que antes não existia. Então, é só um exemplo do efeito das palavras em nós, o quanto elas estão distantes da verdade, da realidade. Então, esse exemplo exagerado, ele mostra também algo que acontece na nossa comunicação pessoal ou coletiva. Ela não é uma comunicação que, de fato, revela o nosso coração. Então, não é uma comunicação, nós não conseguimos fazer um bom uso das palavras. Ou a gente transmite algo, a gente é insuficiente, não consegue falar de fato o que está no nosso coração, ou a gente fala sobre algo e não cumpre. Muitas vezes nós não cumprimos a nossa palavra. Então, as nossas palavras, elas não têm uma conexão suficiente com a realidade. Nesse sentido, nós temos que concordar, né, com a raposinha do Pequeno Príncipe. No livro O Pequeno Príncipe, a raposa usa uma expressão que é a seguinte: as palavras são uma grande fonte de confusão. Essas são as palavras da raposa, mostrando que muitas vezes é melhor ficar calado, ficar quietinho ao lado da outra pessoa. E isso define muito bem o significado das palavras para nós, mas esse não é o significado exaustivo das palavras, porque para Deus as palavras têm um significado totalmente diferente. Então, infelizmente, para nós, as palavras, elas têm sido banalizadas. O significado delas é que elas são banais, elas não correspondem à realidade. E o fato dela não corresponder à realidade, as palavras são, sim, uma fonte de confusão, uma fonte de ilusão. E elas cansam, né? Elas trazem cansaço para as nossas mentes e para o nosso coração. Mas as palavras, para Deus, elas têm um significado completamente diferente. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito existiria. Então essa é uma passagem poderosa, muito esclarecedora, que transmite para nós o verdadeiro significado das palavras para Deus. Para Deus, a palavra ela está totalmente conectada com a realidade. Nós poderíamos perguntar, é possível separar as nossas palavras de nós? É possível? Com certeza. Com certeza, as palavras não nos definem claramente. Quantas vezes você já ouviu dizer, ou mesmo você falou, não foi o que eu quis dizer, né? Essa expressão não foi o que eu quis dizer significa que as minhas palavras não me expressaram. Mas tem como separar Deus da sua palavra? A resposta é não. Não tem como separar Deus da sua palavra. Essa é uma passagem que nós lemos que mostra que Deus é a palavra. Tudo que Deus fez, tudo que Ele faz e tudo que Ele vai fazer é mediante, né? Pela passagem que nós lemos, nada do que foi feito existiria a não ser através da palavra. Então, tudo que Deus fez, tudo que Ele faz e Ele fará é através da sua palavra. A passagem nos mostra que nada do que foi feito existiria, ou seja, habita na palavra de Deus o poder criativo, o poder de trazer à existência. A palavra de Deus ela não depende de um outro recurso fora dela para que aquilo aconteça, mas nela existe o poder suficiente para trazer à existência. Isso é revolucionário, isso é poderoso, esse é o poder da palavra de Deus. Esse é o significado da palavra de Deus. Enquanto em nossas palavras existe
a confusão e a ilusão. Na palavra de Deus habita o poder, vida, realidade, né? Então essa é a diferença. A palavra de Deus está completamente conectada com a realidade. Isso faz toda a diferença. E percebam que não é que as nossas palavras, elas apenas são pobres em poder. Não é só isso, assim, minhas palavras, elas não me expressaram tão bem, poxa, que pena, né? Mas, afinal de contas, é algo inofensivo, eu posso tentar falar de novo. Não é só isso. As nossas palavras, elas, além de não ter poder, elas também carregam um veneno, elas carregam algo ofensivo, algo que causa o mal. Tiago 3, versículo 8 diz o seguinte: mas nenhum homem pode domar a língua, é um mal que não se pode conter, está cheia de veneno mortal. Então, não é que as nossas palavras elas são pobres, porém inofensivas, não. Nós também transmitimos muito mal, né? Toda essa passagem de Tiago 3, ela vai mostrar o poder que um órgão tão pequeno em nós pode causar de dano e de maldade. Então você pode inflamar uma floresta inteira apenas com uma faísca. E esse é o nosso trabalho, nós causamos mal. Nós não só não conseguimos transmitir poder e realidade, mas também nós transmitimos um veneno que é mortal. E a Bíblia está cheia de versículos. Esse é um exemplo de uma passagem, mas a Bíblia está cheia de versículos advertindo a respeito do perigo da língua. A gente costuma exaltar negativamente certos tipos de pecado, mas Deus, ele abomina aquele que faz mau uso da língua. Ele fala, 3 coisas eu abomino e o último eu odeio, né? É o pior. E ele fala, aquele que cria contenda entre os irmãos. Então, o mau uso da língua é algo terrível para Deus. Claro que é, porque Ele é a palavra. Então, a palavra é algo muito caro, é algo muito precioso para Ele. E nós fazemos um uso muito errado das palavras. Então, mediante a toda essa realidade das nossas palavras, a coisa mais importante que você precisa admitir inicialmente é que você não tem uma mensagem, você não tem algo para transmitir para as pessoas. E isso é uma conclusão muito sábia que você pode chegar, se você de fato chegar a essa conclusão. Porque as pessoas, eu acho tão interessante o quanto que as pessoas, elas dão valor à sua própria opinião, elas acham que elas precisam comunicar as suas próprias conclusões, assim, é impressionante, eu fico até admirada, né? Em qualquer ambiente que você vá, em aulas, em academia, nas mídias sociais, as pessoas estão falando suas opiniões sobre as coisas e emitindo juízo. E elas estão tão convictas de que estão certas, né? É uma arrogância, é uma ousadia tão grande, a facilidade que as pessoas têm de comunicar sua opinião, isso porque elas não entendem a insuficiência das suas palavras. Porque o fato é, essas muitas opiniões e essas muitas palavras, elas não geram vida. Então, a principal obra que o Espírito Santo provoca em alguém, que ele vai usar como seu instrumento na terra para comunicar suas palavras, é conscientizar essa pessoa da inutilidade das suas próprias palavras. Queria abrir com vocês a última passagem. Jeremias 23, no versículo 16, diz o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, não deis ouvidos às palavras dos profetas que vos profetizam, enchendo-vos de ilusões, falando da visão do próprio coração, não da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que desprezam a palavra do Senhor, tereis paz. E dizem a todo aquele que anda na teimosia de seu coração, nenhum mal virá sobre ti. Pois quem dentre eles esteve no conselho do Senhor, para que percebesse e ouvisse a sua palavra, ou quem esteve atento e escutou a sua palavra? Eis que a tempestade do Senhor, a sua fúria foi desencadeada, um tufão gira sobre a cabeça dos ímpios, a ira do Senhor não recuará até que ele tenha executado
e cumprido todos os seus planos. Nos últimos dias entendereis isso claramente. Eu não enviei esses profetas, contudo foram correndo. Não lhes falei, todavia profetizaram. Mas se estivessem comparecido ao meu conselho, então teriam feito o meu povo ouvir as minhas palavras e o teriam afastado do seu mau caminho e da maldade de suas ações. Então essa é uma passagem muito forte que mostra a inutilidade das palavras daqueles que não ouviram as palavras do Senhor. Então existe nas palavras de Deus poder, vida, poder transformador, poder criativo de trazer à existência aquilo que não existe. Essa é uma passagem muito interessante porque ela mostra a simplicidade da equação. A gente acha que é necessário muita coisa para trazer o coração do povo de volta à lei de Deus, a cumprir os mandamentos, porque dá muito trabalho, é difícil toda essa dinâmica do Velho Testamento, do povo se desviando e Deus buscando de volta, e um rei é bom, o povo vai bem, o rei é mau, o povo vai mal, e aí você fica angustiado ali, tentando imaginar o que vai fazer com que a nação de Israel de fato seja o povo de Deus, seja santo e ande nos caminhos do Senhor. E essa é uma passagem que mostra que a coisa não é tão difícil assim, não é necessário tantas coisas. A única coisa que é necessária é que seja liberada a palavra de Deus. Ele afirma nessa passagem que se tivessem ouvido as palavras de Deus, isso teria sido anunciado ao povo e aquilo faria com que eles voltassem para o Senhor. Ou seja, o poder necessário para trazer santidade para a terra está na palavra de Deus. E isso é algo incrível. A gente fica tentando buscar outros recursos, mas não é necessário. A gente busca outros recursos. Isso porque nós somos ainda muito confiantes em nós mesmos. Mas somente aquele que sente a insuficiência das suas próprias palavras, sente a necessidade de entrar no conselho de Deus, porque sabe que nada mais funciona. E existe um poder reservado na palavra de Deus que pode transformar a realidade da igreja, trazer avivamento e fazer levantar um exército poderoso na terra, mediante a proclamação da palavra de Deus. E nós temos ainda muita fé em outras coisas, e é necessário que esgote essa fé em outras coisas. É necessário que nós percebamos a nossa fraqueza, a nossa inutilidade, a inutilidade dos nossos próprios recursos, e a gente se renda. Somente aqueles que passaram por essa obra do Espírito Santo, de perceber a sua própria insuficiência, vai sentir a necessidade de entrar no conselho de Deus. E entrar no conselho de Deus pode revolucionar a sua própria época, a sua geração, e é isso que nós estamos aguardando como igreja de Deus, é a liberação, a proclamação da palavra de Deus que irá transformar a igreja. Deus não precisa de muito tempo, Deus precisa de milagre, Deus precisa do sobrenatural, e todo esse sobrenatural, todo esse poder habita na palavra de Deus. E essa é a nossa expectativa, pessoas com o coração humilde o suficiente para entrar na presença de Deus e não sair de lá até que ouça as palavras que irão transformar a igreja. Então esse é o nosso desejo, essa é a nossa expectativa. A nossa fé está em cima da palavra de Deus e de pessoas como eu e você que vamos entrar no conselho de Deus. É disso que é a nossa matéria, é disso que é esse curso todo. Preparar e equipar pessoas que vão ser proclamadores da palavra de Deus.